Muito bem, meu querido, minha querida, você está no Comente Bíblia, ainda dando seguimento aos comentários na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 14. Fica comigo. Inicialmente eu gostaria de falar com você para ver o último vídeo, onde eu introduzo a questão do predestinismo tão querido, anunciado aí pelas igrejas, vamos dizer assim, reformistas ou da reforma. Eu também preciso que você veja a parte final do vídeo, onde eu explico sobre como Paulo juntou um versículo, uma parte da época em que a Rebeca estava grávida, com um texto de Malaquias, 14 séculos posteriormente, a intenção dele era simplesmente reafirmar o amor de Deus por Israel e sua escolha, sua eleição. Bom, mas vamos então aqui em Romanos, capítulo 9, no versículo 14, onde está escrito: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso está onde? Está lá em Êxodo, livro do Êxodo 33, versículo 19. Então, o que o Senhor está afirmando com esse versículo 14 é a sua soberania para a questão de eleição. Que é eleição? Escolha. Essa soberania para que ele possa fazer as escolhas que ele quiser, isso nos foi dado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas dizem: quando você aceita Jesus como Senhor, você perde esse direito. Bom, é algo a se considerar, porque você se torna servo do Senhor, servo da justiça. E um servo não tem escolha. Mas isso não é literal. Como nós vemos tantas pessoas que hoje escolhem seguir o Senhor e amanhã escolhem parar de seguir o Senhor. Então, preste bem atenção sobre a questão da eleição, do predestinismo. Já expliquei que eleição, conforme os textos de Paulo, é para a santificação. É o segundo estágio da salvação, santificação. Nós fomos escolhidos, eleitos, para sermos santos, para sermos transformados em imagem e semelhança do Senhor Jesus. A pergunta que Paulo faz é: isso seria uma escolha injusta da parte de Deus? Não, é claro que não. Por quê? Porque a justiça de Deus não deve ser avaliada por padrões humanos. Deus é o juiz soberano. No versículo 15 é onde faz a citação de Êxodo 33, 19, aquela palavra de Moisés, onde diz que Deus levantou Faraó, não para condená-lo arbitrariamente, para mostrar que ele é quem o Todo-Poderoso é ele, não, mas ele levantou Faraó para usar a sua rebeldia, a rebeldia de Faraó, através da qual o Senhor seria conhecido, para manifestar o poder de Deus. Deus queria manifestar o poder dele através da experiência com Faraó, da dureza do coração de Faraó, para avisar todas as nações do projeto dele, do plano dele. Em Romanos 9, no 16, diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O texto é autoexplicativo, querido, não tenho que comentar aqui. No verso 18: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Na verdade, é esse versículo em que muitos se apoiam para dizer que Deus endurece o coração de A e amolece o coração de B para cumprir a sua vontade de mandar fulano, o A, a quem ele endureceu, mandar para o inferno, ao passo que o outro, não, peraí, o outro eu amoleci o coração dele porque eu
já resolvi que esse vai para o céu. Queridos, vocês acham que Deus seria louco, lunático, ao ponto de fazer esse tipo de coisa? Sim, porque então para que ele enviaria o Senhor Jesus para resgatar o homem do pecado, para dar uma oportunidade ao homem de ser livre ou de fugir da condenação do inferno, se ele, na verdade, já teria decidido quem é que vai para lá e quem não vai? Essa doutrina não é bíblica, prestem bem atenção, porque aí a gente vai estar formando uma imagem muito caricata do caráter de Deus, e isso é horrível, isso não se faz. Versículo 16, que é a questão que fica bem claro aí, que a salvação não é o resultado do desejo humano, não vem do esforço humano. Mas deixa eu fazer uma parte. Não é por isso que a gente não tem que se esforçar no processo de santificação. Tem que se render, tem que se entregar. Embora não seja proveniente do meu esforço ou vontade. O texto diz aí, não depende do que quer ou do que corre. Ou seja, não vem de obras humanas. Como está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Foi uma escolha de Deus, um ato pessoal de misericórdia de Deus. Por falar em misericórdia, ele exige que essa misericórdia seja passada adiante. Que eu ame o outro como eu sou amado por ele. Que eu use misericórdia com o outro como ele usou comigo. E que eu console o outro como eu por ele fui consolado. Com o mesmo consolo. Versículo 17 cita um exemplo de Faraó, né? Como eu li aí há pouco tempo. A dureza do Faraó, né? Mostrando que a soberania de Deus se estende também àqueles que o rejeitam. A soberania de Deus se estende sobre aqueles que o rejeitam também, não só sobre aqueles que se submetem a ele. E o versículo 18, que é o texto no qual os predestinistas se firmam para ensinar suas doutrinas erráticas, o que está falando aí é só que Deus tem o direito de escolher a quem quer para manifestar a sua misericórdia. Amém? A quem ele permite ser endurecido e em sua rebelião. Mas a questão aqui no final, Deus será glorificado, né? Tanto na vida daquele que se endureceu, quanto na vida daquele que se submeteu a ele. Deus vai ser glorificado de um jeito ou do outro. Porque se você for olhar o contexto, que 18 diz, Deus tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer, mas vai olhar o texto lá de Êxodo, onde Faraó se endureceu, às vezes era Faraó que se endurecia, e às vezes Deus o endurecia. Como assim? Deus, conhecendo a natureza dura de Faraó, ele simplesmente, todo mundo tem liberdade de agir e viver a vida inteira sem arrependimento. É o caso do Faraó. Malandro, uma hora dizia, vai dar certo, depois mudava os termos, né? Então, Deus usou essa dureza dele, esse endurecimento, essa soberba dele, para ser glorificado. E o que acontece é que, muitas vezes, a pessoa acha que Deus está usando a gente como fantoche. Pega esse texto para dizer, para ensinar por aí, que nós somos marionete de Deus. Ou seja, aquela pessoa que há pouco tempo nós vimos no noticiário, que pegou um bebê, colocou dentro do forno elétrico lá do micro-ondas, enquanto os pais assistiam a criança ser fritada, essa pessoa estava sendo manipulada por Deus. Eu acho que é por causa de um pensamento ruim, nocivo, errado e nojento como esse, que as pessoas dizem, o fulano viveu a vida torta, a vida todinha, no desmantelo, na safadeza, nunca quis seguir ao Senhor, aí morreu, foi Deus que quis assim, foi Deus que quis, não, meu irmão, foi Deus que quis não. Tudo que Deus faz com relação a nós é em conjunto. Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Porque senão, se Deus estivesse me usando como marionete, eu não teria que responder nada a ninguém. Porque eu sou um objeto. Eu sou um objeto na mão de Deus. Que responsabilidade eu tenho? Né? Na verdade, os criminosos, os piores criminosos da história, é que dizem, eu matei fulano, mas foi Deus que mandou. Não? Jogar a responsabilidade em Deus pelos seus atos criminosos. Vamos agora ao versículo 19 de Romanos 9, onde diz, mas alguém de vocês me dirá,
Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, se a vontade de Deus com relação ao homem é irresistível, então ele deveria ser responsável por minhas escolhas. Paulo está dizendo que alguém vai fazer esse questionamento. Como é que eu vou responder por algo? É isso que eu acabei de questionar aqui. Como é que eu vou responder por algo se eu fui induzido, manipulado, eu fui uma simples marionete de Deus? Né? Alguém vai estar dizendo isso. Olha, como é que a gente vai ser responsabilizado se, na verdade, ninguém pode resistir à vontade de Deus? Bom, comentários são o seguinte: se Deus é tão soberano e ninguém interfere em sua vontade, e se ele tem a vontade dele acima da vontade de todos, e se ele endurece a quem quer, e se ele influencia as nossas escolhas e decisões, aí é que vem o questionamento, a pergunta do brasileiro, né, que é brasileiro demais para fazer um questionamento desse. A culpa de nossas escolhas não seria de Deus? Né? E como ele pode nos culpar por nossas escolhas se ele está nos influenciando com a sua soberana vontade? Deus não responsabiliza ninguém por responsabilidade dele. A primeira coisa é essa. Senão ele faltaria com o seu atributo chamado justiça. Isso não é justo fazer. Então, cada um responde por si. Segundo ponto, isso fere, essa doutrina, esse pensamento, esse questionamento, essa forma de pensar, fere de morte esse atributo de justiça de Deus, logo o desqualifica para ser Deus. Ele não pode, ele tem que ser justo, mas tem que ser misericordioso. Ele tem que ser misericordioso, mas tem que agir com graça. Ele tem que agir com graça, mas ele se ira. Bom, esses atributos de Deus têm que viver em harmonia, mas não pode entrar em conflito um com o outro. Não pode um anular o outro. Observe que o exercício da soberania de Deus coexiste com o exercício da livre escolha humana. Ok? Ele te declarou o que é bom. E o que ele exige de ti? Senão que ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com ele. Ele mostrou, ele falou para você, mostrou o que é bom, declarou, publicou o que é bom, mas ele não te forçou a escolher o que é bom. Você pode escolher o que é ruim. Ok? Então, essa soberania, essa soberana vontade de Deus, ela coexiste com o livre-arbítrio humano, o livre poder de escolha do homem. Né? Como eu falei anteriormente, Faraó se endurecia. E às vezes Deus aproveitava só o endurecimento dele. E aí aparece dizendo que Deus endureceu o coração dele. Né? Ele mesmo se endureceu, e o Senhor já sabia que ele era quem ele era. Então é isso aí, escolheu ele para dar um aviso a todas as nações da terra. Então veja bem, a soberana vontade de Deus não domina totalmente a vontade humana, ao ponto de Deus ser responsável por nada que o homem faça. Pois se assim fosse realmente, nós não seríamos responsáveis por escolha alguma que fizéssemos, escolhas boas ou más. Tudo seria responsabilidade de Deus. Nós seríamos meros fantoches em suas mãos, meras marionetes, né? E depois de usado por um tempo, nós seríamos despedaçados, guardados em um armário e esquecidos, ou talvez até lançados ao fogo. Isso é uma brincadeira. Que doutrina louca é essa? Então Deus influencia tudo sem tomar o domínio da vontade do homem, pois cada um de nós dará conta de si a Deus. Isso está escrito e é assim que eu creio. Então, muito obrigado por ter estado comigo até aqui e me aguarde aí no próximo vídeo, se o Senhor me permitir, eu darei seguimento aos comentários de Romanos capítulo 9.